Olá! Você achou que não teria, mas teve. Tem, terá. Pode isso, montou uma pergunta no meu podcast. Você já deve ter visto, sem mais delongas. Eu adoro falar essa palavra delongas, assim, e ela vai estar sempre acompanhada comigo. Você sabe que é o nosso bate-papo semanal aqui. Eu queria falar uma coisa pra vocês que é o seguinte: desculpa se minha voz sair um pouco fanha, porque eu estou um pouco gripado no dia que eu estou gravando esse podcast, que é no dia 10/7, né? Que é o dia que ele vai subir também. E hoje eu queria falar um pouco do que é esse nem todo mundo vai conseguir. Quer dizer o seguinte, senhoras e senhores, eu vi bastante gente falando assim, eu vi na minha timeline, até uma galera me mandando falando, não, tenha paciência, poste muitos vídeos, que você sempre vai conseguir chegar onde você vai sonhar. O que eu quero dizer com isso? As pessoas sonham, então é um desabafo de, tipo assim, apoie seus amigos, com certeza, mas nem todo mundo vai conseguir chegar aonde deseja. Ou seja, isso não quer dizer que você é um ser humano horrível ou que você é um mau profissional. Isso quer dizer que balize suas expectativas para não se frustrar lá na frente, entendeu? Porque nem todo mundo vai conseguir. Se você gosta dessa reflexão semanal, se você gosta do meu podcast, se você gosta de mim de alguma forma como jornalista, comediante, das minhas loucuras, das minhas ideias, se você se diverte de alguma forma, deixa o seu like. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana eu vou estar postando vídeo e eu gostaria muito de contar com a sua presença, porque ficar falando sozinho que nem um maluco aqui e não ter ninguém vendo não é o meu objetivo. Aí você pergunta, então qual que é o seu objetivo? É que um dia você vai assistir o meu show de comédia stand-up e que eu trabalhe da minha arte. Esse é o meu objetivo, por isso que eu produzo conteúdo toda semana aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Por que eu falei esse negócio aí do nem todo mundo vai conseguir? Eu vi um cara uma vez falando que ele postou 700 vídeos, né, durante 5 anos, em que basta você persistir que você vai conseguir virar na internet. Mas eu fico... a principal reflexão que eu me faço em relação à internet é o seguinte: se todo mundo quiser virar influenciador digital, ou se todo mundo tivesse sonho de virar artista, que vão ser das outras profissões? O que vai ser do futuro? Entendeu? Ferrou, não dá, entendeu? Não dá pra todo mundo chegar. E principalmente assim, se todo mundo postar 700 vídeos todos os dias, todo mundo vai viralizar? Eu não acho que seja isso. Mas eu também não acho que a pessoa que não vai viralizar, ela não tenha qualidade de alguma forma. E por que eu tô falando isso? Porque eu me pego muito pensando os motivos do porquê eu fico fazendo esses vídeos aqui pra vocês. E aí eu levei, aí muitos amigos me incentivam, as pessoas mandam isso pra mim, eu caio nessas reflexões, porque você pergunta, como que eu posso melhorar meu conteúdo? Como é que eu posso chegar nas pessoas? Será que eu sou bom comediante? Será que eu sou bom? E essas coisas, elas ficam um pouco na nossa cabeça, né? E aí eu fico pensando assim, tem gente que postou esses 700 vídeos, continua com 500 inscritos, entendeu? Tipo, a pessoa não mudou, sabe? E tudo bem, sabe? E tudo bem. Porque eu fico pensando sobre o quanto também a gente com 17, 18 anos, uma pressão absurda pra gente conseguir uma profissão, né? Pra gente conseguir um emprego, pra gente conseguir determinar o que a gente vai ser até o final da nossa vida. E a gente muda muito, né? Por exemplo, eu com 23 e eu com 33 é outro ser humano totalmente diferente, né? Nos gostos, nos hobbies. Eu tenho certeza de todas as coisas que mudaram na minha vida, assim, sabe? Tipo, antes eu era um ser humano com 23 anos, que eu tinha mais energia, eu tinha um sonho, eu nem imaginava ser comediante, eu bebia muito mais, eu ia muito mais pra balada, eu saía muito mais, eu fazia muito mais coisa. E com 33 hoje, eu vou mais na academia, eu me cuido mais, eu tenho outros focos, eu gosto de basquete, eu nunca gostei, sabe, faz 2 anos que eu gosto. Então, assim, provavelmente é a mesma coisa da analogia que eu gosto de fazer sobre jogador de futebol. Nem todo mundo vai ser o Messi, mas não quer dizer que você não pode ser um bom jogador de futebol, e não quer dizer que você não pode viver sobre isso. O que quer dizer é que você tem que balizar um pouco suas expectativas, principalmente seu ritmo de vida e o que você precisa saber para chegar lá. Porque é uma das coisas que eu mais fico pensando sobre isso, assim, né? É a mesma coisa da gente pegar essa analogia agora da Copa do Mundo, né? Nem todo mundo vai conseguir ser campeão de uma Copa do Mundo. Por exemplo, o Mbappé foi muito cedo. Mas a Holanda nunca foi campeã, entendeu? Tipo, o Van Dijk, que é um zagueiro absurdo, nunca foi campeão da Copa do Mundo. Quer dizer que ele é horrível? Quer dizer que ele não teve sucesso na carreira? Não tem nada a ver, entendeu? Esse é o ponto, assim, da minha reflexão. E não é mimimi, assim, sabe? É só porque eu fico pensando qual que é o objetivo final, assim. Tipo, a gente tem que sonhar, a gente tem que seguir atrás... Tipo assim, a gente tem que seguir os nossos sonhos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter pé no chão.
Eu acho que é também tentar ser um meio do caminho em tudo isso, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que você tem que perseguir os seus sonhos, você tem que ter pé no chão, porque você tem que buscar dinheiro, mas você tem que buscar ser feliz, e você também tem que entender que tem coisas que você precisa fazer mesmo não sendo feliz. Então é chegar no denominador comum. Viu aquelas bolinhas que uma vai cercando a outra, sabe? Tipo, e você acha assim, o que tá no meio é o que você tem que fazer? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? Porque também tem um lado que eu fico pensando sobre isso, assim, tipo, um dia vai acontecer pra mim. E se eu parar e eu tava muito próximo de alguma coisa incrível acontecer na minha vida? Entendeu? Porque é isso que para na minha cabeça também. Ao mesmo tempo que pensa, e se eu chegar com 50 anos e eu estiver no mesmo lugar, vai ter valido a pena? Quando eu olhar pra trás, será que eu não perdi muitos finais de semana? É difícil, entendeu? Também você fazer isso. Por isso que eu falo que o ponto é você entender se a sua rotina no dia a dia ela tá saudável ao ponto de você estar equilibrado no dinheiro, em tudo, para que você nem se jogue tanto de cabeça e não faça sentido lá atrás, nem que você faça isso. Porque é justamente isso, assim, né? O algoritmo não odeia você, né? Tipo, eu já vi um cara falando assim, eu posto vários vídeos. Eu já vejo que o Lucas Inutilismo falando isso, assim, que um cara reclamava que ele postava muitos vídeos e o algoritmo não entregava ele. Você acha que o algoritmo tá boicotando você, José, que mora na Praia Grande, entendeu? Você acha que o algoritmo tá boicotando você, que é o José, que mora na Praia Grande, tem 400 seguidores, porque o algoritmo não quer entregar os seus vídeos, entendeu? Sabe, tipo assim, o que eles querem esconder? O Mark Zuckerberg tá com medo do quê, entendeu? No Instagram, sabe? Que ele não quer viralizar você, sabe? Entendeu? Tipo assim, claro que não, mano, sabe? Você entendeu? Eu já vi o pessoal falando sobre isso, né? E isso vale um pouco pra tudo, assim, né? Sabe? Tipo, porque tem muita gente que é a mesma coisa da analogia do futebol que eu tava fazendo, é a mesma coisa sobre ter profissões difíceis, assim, ou muito específicas, como astronauta, assim, sabe? O cara fala, nossa, eu tentei ser astronauta, fiz 800 entrevistas e não consegui, assim, eu não vou. E o cara tinha esse sonho e hoje ele trabalha no banco, entendeu? Quer dizer que ele é horrível, a vida dele é ruim? Não, quer dizer que talvez não tenha dado certo, ou que tem algumas variáveis, porque senão a gente fica maluco, entendeu? Tipo assim, existem algumas áreas, assim, da vida que é um pouco de timing, de talento. Eu sempre comparo a comédia com a música, entendeu? Nem todo mundo vai ser o Coldplay, nem todo mundo vai ser o Michael Jackson, mas não quer dizer que o cara não tenha talento, que o cara que tocou no barzinho não conseguiu viver de música, entendeu? Acho que já viver de uma coisa, acho que a parada mais difícil é você viver de alguma coisa que você ama. Nossa, isso é muito difícil. Porque você olha pro lado, todo mundo tá fazendo alguma coisa que não gosta, mano. Entendeu? Principalmente sorrir pro chefe. Isso é uma das coisas que a gente não gosta. Mas a gente tem que fazer. Entendeu? Sabe? Tipo, você não pode ser um mal-humorado todo dia no trabalho. Você tem que ser feliz, entendeu? Um pouquinho, sabe? Porque senão não faz sentido você estar trabalhando lá, né? Eu acho que é isso, um pouco sobre isso, né? Mas acho que, sem dúvida nenhuma, tem uma parte do que o mundo recompensa que é sobre esforço, né? Eu também entendo muito sobre isso, assim. Não adianta também você achar que você tem talento e que você não vai. Acho que qualquer profissão, isso é uma das coisas que fica também um pouco para as pessoas, que não quer dizer que você tenha talento, que você vai ficar quieto e vai falar assim, deixa cair do céu. Acho que também não é isso. Acho que você precisa ter um esforço de criar, trabalhar, estudar, compreender. Mas acho que o que mais fica, e talvez eu tenha tirado esse episódio para fazer uma reflexão, que você precisa buscar olhar para você, que é o que eu estou buscando fazer comigo hoje, assim. Eu sou muito grato a 614 hoje, no dia 10/7, pessoas que estão inscritas no meu YouTube, entendeu? E que gostam das 14 que vem um episódio. Não importa, elas são 50, 100, 200. Eu queria que tivesse 1 milhão. Claro que eu queria estar vivendo só disso, claro que eu queria. Mas eu estou muito feliz no que eu estou entregando, entendeu? E eu espero que você também esteja feliz com o que você está entregando, porque tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, tá bom? E para você poder fazer um pouquinho do seu melhor, deixe seu like, curte, comenta, compartilha no meu canal. Estou muito feliz com esse projeto, cada vez mais feliz fazendo o que eu faço. Acho que a gente não pode ficar se balizando com a grama do vizinho. Também faça o melhor que você puder. Aí se tiver de saco cheio de alguma coisa, também se planeja para sair, não saia do nada. Mas também não deixa isso ficar te adoecendo. Eu acho que é isso que eu fico pensando também. Tipo, porque teve um momento da vida que eu falava assim, eu não vou ficar gravando esses vídeos aqui porque ninguém vê. Só que eu também não tava fazendo nada por mim, entendeu? Não adianta também ficar de mão cruzada ou largar tudo e ficar sendo infeliz só no meu trabalho, que daqui 10 anos eu tô mal.
entendeu? Ou não adianta também eu fazer alguma coisa e também me falar assim, não, tem que viralizar. E aí ficar mal porque aquilo não viralizou, entendeu? Tipo, é achar o meio do caminho e ser feliz, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha contribuído um pouquinho com a sua vida. Tamo junto. E não se esqueça, toda sexta-feira, viu? Até semana que vem.